Olá, meu nome é Pedro Vasconcelos e seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal, neste caso para uma videoaula de normalização. Há já bastante tempo que não criava nenhum vídeo, mas tenho aqui vídeos de Transact SQL, Microsoft SQL Server, também tenho de controle de versões com Git, entre outros vídeos úteis para os meus alunos. E agora vim para falar sobre normalização de dados, uma temática que me diz respeito da cadeira das disciplinas de base de dados. E não demorando mais, vamos então aos meus slides. Espero que gostes e até já. Normalização é um processo que permite simplificar uma base de dados, reduzindo-a e mesmo eliminando frequência de alguns problemas, tais como a redundância de dados e a existência de valores nulos. Foi proposto por este matemático, o Edgar Codd, em 1970 e contemplava com 3 testes que permitiam determinar o estado em que a base de dados se encontra, ou seja, as formas normais em que a base de dados se encontra. Atualmente estão definidas 6 formas normais, mas Edgar Codd criou 3 formas normais que na prática correspondem a 99% das bases de dados normalizadas. São essas mais importantes e é estas que eu vou falar nesta aula. Ou seja, são a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal, definidas por Edgar Codd. Esta normalização permite então reduzir problemas de redundância de dados, tais como o armazenamento, ou seja, quanto maior a redundância de dados, maior o espaço físico que é necessário para armazená-los. Também de manutenção, ou seja, operações de processamento de dados, inserções, atualizações e eliminações podem ter de ser executados em múltiplas tarefas de forma a garantir a coerência dos dados, o que faz com que o desempenho seja menor, porque é necessário mais tarefas para atualizar os dados, o que reflete-se numa perda de desempenho. Vamos olhar aqui para um exemplo prático. Vamos imaginar que tínhamos esta tabela não normalizada, ou seja, tínhamos aqui para cada aluno, tínhamos as várias disciplinas, os números de professores, o nome de professores, categoria de professores e por aí sucessivamente. Ou seja, a coerência dos dados podia estar aqui em falha, por acaso não está, mas por exemplo, eu podia dizer que o número 21 era o Gil e noutro registro dizer que o professor número 21 era o Paulo, e assim já tinha incoerência de dados. Pior ainda, neste caso o Gil é um professor adjunto e vamos imaginar que ele subiu de posto para um professor coordenador. Ou seja, teria que obrigatoriamente ir atualizar linha a linha cada instância em que tivesse o 21, nome do professor Gil, categoria passar de PA para PC, o que torna este processo bastante lento e muito suscetível à incoerência dos dados. Ou seja, o processo de normalização baseia-se em dependências funcionais, dependências essas que já vão ver de seguida, mas isto aqui garante então a consistência na construção do sistema e a redução de redundâncias. Há regras para as bases de dados, cada regra é chamada de forma normal. Vamos então olhar para exemplos das dependências e depois vamos falar então das formas normais. Ou seja, existem dependências funcionais. Vamos olhar para este exemplo, temos aqui o número e o nome, ou seja, temos o número do aluno e nome do aluno, e diz que o nome do aluno depende funcionalmente do número do aluno. Ou seja, o número do aluno determina o nome do aluno. Eu normalmente uso mais esta segunda forma. Ou seja, o número do aluno determina o nome do aluno. Vamos olhar aqui para um exemplo. Temos aqui o número do empregado, o nome próprio, o apelido e o departamento. E temos aqui algumas questões. O departamento determina o número do empregado? A resposta é não, porque reparem, o departamento, temos aqui o departamento 900 duas vezes, ou seja, para um só departamento existem 2 funcionários a trabalhar lá. Isto quer dizer que esta afirmação é errada. O número de empregado não depende funcionalmente de departamento.
No entanto, o número de empregado determina o departamento, admitindo que um funcionário só pertence a um único departamento, tal como temos neste exemplo. Cada linha destas é um funcionário e só temos aqui um único departamento. Vamos olhar para um segundo exemplo. Temos aqui a papelaria, o artigo e o preço, ou seja, a papelaria Fernandes, o artigo borracha custou 1,50€ e por aí sucessivamente. Ou seja, vamos aqui olhar para estas afirmações. O preço é funcionalmente dependente do artigo, ou seja, o artigo determina o preço. Para este exemplo não, porque reparem, temos aqui a borracha a 1,50€, mas também temos a borracha a 1,80€. Logo, o artigo não determina o preço. Todavia, e vamos olhar para aqui, o preço é funcionalmente dependente da papelaria, ou seja, a papelaria determina o preço. Papelaria determina o preço? Não, podemos ter aqui várias vezes a papelaria Fernandes e essa papelaria teria vários artigos e todos eles com preços diferentes. No entanto, o preço depende de ambos, ou seja, depende da papelaria e do artigo. Ou seja, para a papelaria Fernandes, a borracha custa 1,50€. Já para a papelaria central, a borracha custa 1,80€. Ou seja, papelaria e artigo determina o preço. Muito bem, esta dependência que estava a falar há bocado, que temos aqui outro exemplo, que o número de aluno e o código da disciplina determinam a nota. Esta chama-se dependência funcional completa ou total. Ou seja, se a chave primária é composta por mais do que um atributo, que é o caso, um atributo é o número de aluno, outro atributo é código de disciplina, se estes dois elementos são chave primária e todos os atributos-chave determinam um valor, um outro atributo, não chave, estamos perante uma dependência funcional completa ou total. Esta dependência é importante, vão ver mais à frente. Depois também temos a dependência funcional parcial, ou seja, há bocado tínhamos a total, agora vamos falar da parcial, ou seja, apenas um dos atributos da chave principal determinam um atributo não chave. Reparem, número do aluno e código da disciplina determina o nome do aluno. Isto aqui é uma dependência parcial. Porquê? Na verdade, o número do aluno é que determina o nome do aluno. E reparem que estamos a falar sempre de determinações, de dependências funcionais entre as chaves primárias e os outros atributos. Vamos agora ver um outro exemplo, que é da dependência transitiva. Ou seja, quando temos um atributo que não é chave primária, no caso do código da sala, que determina o nome da sala. Aí chama-se dependência transitiva. Ou seja, não estamos a falar de atributos que sejam chaves, ou seja, chave é quando estão sublinhados, mas sim de outros atributos que dependem entre si. Vamos então olhar em termos práticos o que é que isto aqui quer dizer nas formas normais. O que é que isto aqui está relacionado? Primeira forma normal. Uma relação está na primeira forma normal quando não contém atributos de multivalor, ou seja, quando não contém num atributo uma lista de valores, ou seja, os valores têm que ser atómicos. Vamos olhar para aqui. Nós aqui não temos valores atómicos, porque aqui no Raul, com o código 456, ele tem dois números de telefones para o mesmo atributo. Isto não é possível na primeira forma normal. Ou seja, para estar na primeira forma normal, o que temos que fazer é desdobrar o atributo que tem a duplicação numa nova tabela, em que herda sempre a chave primária da outra tabela, ou seja, o código da pessoa, e adicionalmente o novo atributo, que é o atributo telefone. Ou seja, reparem aqui que agora o Raul tem dois registros aqui na tabela pessoa _ telefone. Um registro para um número e outro registro para outro número. Desta forma, a tabela está assim, neste caso as tabelas estão assim a obedecer à primeira forma normal. Vamos agora para a segunda forma normal. Uma relação está na segunda forma normal quando está na primeira forma normal e todos os atributos não chave dependem funcionalmente de toda a chave primária. Olhando para este exemplo aqui, a tabela aqui não está na segunda forma normal porque numa tabela onde a chave é composta, e já vamos ver isso mais à frente, neste caso por número de aluno e código da disciplina, reparem que temos
o nome da disciplina que depende parcialmente da chave primária. Ou seja, este nome da disciplina depende do código da disciplina e não do número do aluno para o código da disciplina. Ou seja, neste caso, como temos uma dependência funcional parcial, temos que desdobrar isto. Okay? Ou seja, em termos práticos, elimina-se então essa dependência parcial, criando uma nova tabela chamada disciplina. Ou seja, temos aqui então a nossa inscrição, que tem os dois atributos-chave, e depois temos uma nova que herda o código da disciplina e o nome da disciplina. Vamos olhar para outro exemplo que é bastante importante, que eu referi há pouco. Se a tabela está na primeira forma normal e a sua chave primária não é composta, ou seja, a chave primária é de apenas um único atributo, está automaticamente na segunda forma normal. Não é o caso desta tabela, porque reparem, a chave primária é composta por torneio e ano, não só por torneio ou não só por ano. Ou seja, neste caso, como é composta por dois atributos, eu tenho que analisar. Caso contrário, se obedecesse à primeira forma normal, também estaria na segunda forma normal. Como se trata de uma chave composta, tenho que analisar. E ela está na segunda forma normal porque o vencedor é do torneio naquele ano. A data de nascimento, apesar de ser do vencedor, é uma dependência transitiva. E na segunda forma normal não se analisa as dependências transitivas. Ou seja, esta data de nascimento depende de outro atributo que não é chave. Logo, não é resolvido na segunda forma normal. Quer dizer que esta tabela está na segunda forma normal. Vamos então olhar para a terceira forma normal. Uma relação está na terceira forma normal quando efetivamente está na segunda forma normal e todos os atributos não-chave dependam funcionalmente uns dos outros. Ou seja, vamos olhar aqui para as dependências transitivas. Reparem, esta tabela está na primeira forma normal, porque não há aqui nenhuma lista de valores. Está também na segunda forma normal, porque até é uma tabela que só tem um atributo-chave. No entanto, vamos olhar para os outros atributos. Ou seja, o número do aluno determina o nome, o número do aluno determina o código na medida em que é o código, ou seja, é o curso que ele está inscrito, e agora o número do aluno determina o nome do curso? Não. O nome do curso é determinado pelo código do curso, ou seja, temos aqui uma dependência funcional entre código de curso e nome do curso, ou seja, o nome do curso depende funcionalmente do atributo de código, ou seja, o código de curso determina o nome do curso. Neste momento temos é de resolver então isto. E como é que a gente resolve? Criando uma tabela à parte do curso. Como podem ver aqui, o curso tem o respectivo código e o nome. E aqui no aluno passa a só ter o código do curso. Se uma tabela está na segunda forma normal e apenas contém um atributo não-chave, essa está automaticamente na terceira forma normal. Ou seja, reparem, aqui o curso, como podem ver, está automaticamente na terceira forma normal porque apenas detém o atributo-chave simples e um atributo não-chave. Algo importante também, na terceira forma normal, nenhum atributo pode ser obtido através da equação de outros atributos. Okay? Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, uma fatura em que tinha o total da fatura, ou que era o somatório de todos os totais parciais, ou se tinha o total da própria linha, que era o preço unitário vezes a quantidade, isso são elementos que são invalidados aqui na terceira forma normal, porque são obtidos através de equação de outros atributos. É efetivamente isto que eu tinha hoje para ensinar. Agora vamos ter fichas de trabalhos para fazer e espero que esta aula tenha sido útil. Se o foi, não te esqueças de fazer um like e vemo-nos na próxima aula ou no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.